É Alisson, é isso? Isso. Tudo bem, Alisson? O nome completo do senhor é qualquer? Alisson Schmidt Costa. Tá, Alisson, meu nome é Thiago, sou juiz de direito responsável por tocar esse julgamento. Eu verifiquei aqui, o senhor figura como vítima nesse processo, né? Sim. Tá, e nessa condição será ouvido. Me parece o Arthur, oficial de justiça, perguntou ao senhor a respeito da presença do Anderson aqui em plenário enquanto o senhor presta depoimento, e o senhor disse que não gostaria que ele estivesse, é isso? Sim. Muito constrangido com a presença dele? Sim. Tá, não tem problema, ela aguarda lá fora. Quem conversa com o senhor a partir de agora é a doutora Tiziana, ele é promotora de justiça, tem a palavra. Tá? Olá, tudo bom, Alisson? Tudo bem. Alisson, conforme disse o doutor juiz, a gente está aqui para tratar daquele 23 de outubro, tá? Quando o senhor foi agredido daquela forma e sofreu aquelas lesões. E aí, para que a gente foque aqui especificamente no fato, apesar do senhor não ter querido a presença do réu aqui, o senhor já conhecia ele, tinha um relacionamento de amizade distante? Como era a tua relação com o Anderson? Nenhuma. Zero. Zero. Ok. Mas a vítima, a Sandra, o senhor já conhecia há muitos anos, teve um namorinho anterior com ela. Como é que era isso antes do 23 de outubro? Com a Com vítima? a Sandra, com a vítima, é. Sim, eu tinha um conhecimento de anos já com ela. Isso, é. O senhor teria dito, e aí eu queria saber se o senhor não lembra e tal, mas é uma informação descoincidente, que o senhor teria trabalhado, acho que com um dos irmãos dela. Só que eu vi que tua profissão tinha alguma coisa ligada a piloto na época. Qual era a tua Eu era estudante. Entendi. Estudante? De aviação. Ok, perfeito. E o senhor já conhecia ela, falou agora há anos e tal. E o namorinho que os senhores tiveram foi bem antes do 23, depois voltaram a se encontrar 23 de outubro. Como é que foi isso aí? Foi no período, nesse período. Uhum. Mas vocês estavam só se conhecendo, a coisa não chegou a evoluir, como é que foi? Depois do 23. Depois que aconteceu tudo isso? Isso. Depois que ficou, a gente continuou ainda se vendo, sim, mas muito pouco por conta das ameaças que poderia acontecer mais, né? Pronto, é sobre isso que eu quero chegar antes de falar da experiência do 23 de outubro, tá bom, sim. Alisson? Alisson, eu vi aqui teu depoimento prestado em juízo e o senhor fala, acho que, salvo engano, é a pergunta da doutora, da advogada do réu. Se o senhor, não me lembro se foi dela ou se foi do meu colega, honestamente. Se o senhor tinha medo do réu, o senhor falou, sim, claro, eu tenho medo, porque depois eu descobri, ou não sei se foi antes, ele mora perto de mim. O fato do réu, o Anderson, morar próximo ao senhor, ele te fez alguma ameaça, ele pessoalmente? O senhor andava recebendo mensagem? Que ameaças são essas que o senhor iniciou aí falando? E eu agora reitero a pergunta. Depois do 23. Depois do 23 ele sumiu, né? Uhum. Então, assim, eu não tive contato com ele, nenhum, nem antes, nem depois. Sim. Só no dia que aconteceu. Mas eu ficava com medo que ele ficasse rondando onde eu morava na época. Entendi. Mas era um medo teu, subjetivo, ou o senhor soube por alguém? Tá. O senhor não soube ou não soube que ele andava rondando a tua casa, perguntando por você? Eu acho que ele sabia onde eu morava. Certo, mas acho. Tá, entendi, perfeito. Mas o que eu queria saber é se o senhor tem conhecimento, se o Anderson, se o réu, andou para, por exemplo, um irmão teu te falou, um vizinho, olha, chegou aqui um cara querendo saber onde você mora. Houve alguma ameaça? É isso que eu quero, um fato concreto, depois do 23, do Anderson em relação ao senhor? Não. Entendi. Não, então, os cuidados eram meus. Entendi. O temor era teu? Sim. Confere. Então vamos lá, vamos para o 23 de outubro, tá bom, Alisson? Como é que foi aquele dia? Fala o que lembrar, o que não lembrar fica tranquilo, mas efetivamente como é que foi essa ação do Anderson? Fica à vontade para nos dizer, tá? Uhum. Bom, naquele dia, naquela noite... Isso, à noite, vamos lá. A vítima, Sandra, uhum. ela estava na casa de uma irmã dela, uhum. né? E eu estava tinha vindo de um outro lugar, uhum. e eu acho que eu não lembro se foi o mercado ou farmácia, alguma coisa que ela pediu para ir junto, para levar alguma coisa. Eu não lembro o que era, assim, certo. Certo, fica à vontade. Mas ela pediu para que fosse junto. Uhum. Aí
eu lembro que a gente saiu junto, mas foi muito rápido. Quando eu voltei para deixar ela na frente da casa da irmã dela, aí eu parei com o carro e ele veio correndo e atingiu a Sandra, né? Aham. Tá. Vamos lá, vamos dar só um tempo aí. Quando vocês retornam desse mercado, farmácia... Eu não lembro de onde era. Fica tranquilo. Quando vocês retornam, vocês já retornam com a certeza de que o Dinho estava procurando por ela? A gente tomava os cuidados, porque ele... Entendi. Mas o que eu queria saber, se nesse dia, no 23/10, tá? Quando vocês voltam desse lugar, farmácia, o que quer que seja, vocês voltaram porque alguém falou para ela, não sei, olha, o Dinho tá doido, vem cá e tal. Se lembra disso? Eu não lembro se foi isso que alguém comentou, ou alguém comentou que viu o carro dele rondando, alguma coisa assim. Eu não lembro, assim... Não fique tranquilo. Com detalhes. Alguém ligou pra gente ou alguém falou que ele estava por ali, eu não lembro. Entendi. Mas a gente tomou esse cuidado. Tomou o cuidado, pronto, é o suficiente. E aí ela sai do carro, você fica dentro do carro, traz a gente aí, pela tua lembrança, claro, fica tranquilo. Traz a gente aqui para a situação do ataque dele em relação a ela, pelo que o senhor fala foi primeiro, Sim. e depois em relação ao senhor. Como é que foi? Nos narra aqui, nos coloca lá naquela situação, por favor. Eu parei o carro, a gente se despediu, ela desceu do carro, bem em frente da entrada da casa da irmã dela, e ele apareceu, não sei de onde, ele devia estar escondido em uma esquina, eu não sei, eu não lembro se... Sei que apareceu assim rapidamente e veio e atacou ela. Ela já estava para fora do carro, assim, do lado da porta, com a porta aberta. E aí nesse meio tempo ela pegou e acho que alguém da família já tinha visto a gente gritando, ouvido, sei lá. O senhor vê no momento que ela toma a facada? Vi. Viu? Vi. Tá. E como é? Se o senhor pudesse nos descrever, ele tira das costas, ele tira daqui, se lembra Ele exatamente? veio correndo com isso em mãos. Aham. E veio essa é a lembrança que eu tenho. Ela estava em pé do lado do carro, né, e veio e deu. Aí nisso a gente já gritou, coisa assim, o pessoal da família dela, que eu não lembro quantas pessoas que vieram socorrer. Aí ele veio para cima de mim. Ele entrou dentro do meu carro. Ele já feriu ela e entrou dentro do meu carro com a faca, né? O senhor se lembra? Ele diz aqui no depoimento dele que era um canivete. Não, era uma faca. Perfeitamente, era uma faca muito grande. Isso, ainda. Faz aí pra gente aqui, pros jurados, pra gente. Era Qual o tamanho? Era uma faca. Eu lembro que era uma faca grande com o cabo branco, coisa assim. Sabe? Era uma faca, não era uma faca de cozinha, assim, era uma faca grande. Entendi. Não era canivete, não. Não era canivete, fato. Não, é diferente. E aí ele investe, a porta do teu carro ainda está aberta, como o senhor nos descreve, e como é? E ela já estava para fora, ferida. Aí os familiares dela veio e o meu carro começou a andar. E ele dentro do carro querendo atingir. Atingir. O carro ainda tem uma escola bem em frente dessa residência, e o carro só parou porque o meu carro encostou, na verdade, nessa grade dessa escola, sabe? Sim. E nesse meio tempo ele veio para me agredir, veio para me acertar, né? E aí, dentro nesse momento, os senhores entram em luta corporal, o senhor se defende, nos conta aí. Eu estava me defendendo dentro do carro, porque não tinha muito o que fazer. O senhor estava armado? Hã? O senhor estava armado? Estava com uma faca ali dentro também para agredi-lo? Não, foi só com as mãos mesmo. Tá. O senhor era campeão de jiu-jitsu? Era lutador de jiu-jitsu? Ele disse isso no interrogatório dele, que tinha muito receio do senhor, porque o senhor era lutador de jiu-jitsu. Confere isso? Pode procurar em histórico. Senhor. Pode procurar e... Ok. Por favor, continue, senhor. Então ele entra no carro e começa aquela luta. O senhor se defende com suas mãos. Me defendendo e o carro em andamento. Sabe? Aí, nesse meio tempo, eu consegui dar um chute nele, porque ele já tinha me ferido. O senhor estava ferido onde? Com a mão. Aqui. Com a mão aqui. Eu levei 7 pontos na mão com essa faca que ele me feriu. Foi o mesmo que feriu a vítima, a Sandra. E
Aí depois ele só foi para fora do carro porque daí o pessoal começou a chegar e gritar. Assustados, né? Mas ele já... Aí ele pegou e saiu do carro porque eu também chutei ele para fora do carro. Mas ele já tinha me cortado. Já tinha te acertado? Já. Pela tua lembrança, onde é que o senhor, no fim da agressão, estava efetivamente lesionado? Mão, rosto também estava com soco. Nos caracteriza aqui como o senhor sai desse momento de agressões. Só com a mão. A mão sangrando. A mão sangrando. Isso. Foi relatado aqui também, eu foco muito nesse depoimento, porque está mais perto do fato do que hoje. Tá? Eu estou no movimento 3.8, quando ele vai na polícia. E aí o senhor nos diz o seguinte... que o noticiado, que seria o Anderson réu, deu muitas facadas no banco, tentando acertar. Sim, dentro do carro, mas uma ele me acertou. Ok. Quando o senhor fala que ele tentou dar facadas no banco, ele mirava no teu banco? Em mim? Em mim? Isso. Em mim. E na justiça, quando o senhor foi ouvido lá no virtual, lembra? Uhum. O senhor, ouvindo aqui meu colega, perguntado pelo meu colega, o senhor fala, não, era no aqui, no meu abdômen, ele mirava aqui. Porque, na verdade, eu peguei e fiquei assim, acuado. Assim, o banco assim, e tanto é que tanta a força que estava sendo feita dele contra mim, que meu vidro estava fechado. Eu quebrei pressionando o vidro do carro, com as costas. Mas ele me pressionando e vindo para cima de mim. E tudo que ele vinha tentar me agredir com a faca, eu desviava a mão dele e vinha para o banco, para baixo, mas pegou uma só em mim. Mas ele veio para cima de mim com tudo. Entendi. Aí o senhor fala lá na polícia, tá? Uhum. No movimento 3.8, lá no finalzinho, tá? Que o declarante, o senhor, tem certeza que a intenção era matá-lo. Ah, do jeito que ele veio... É isso, do jeito que ele veio. Tive muita sorte. Entendi. É isso que eu queria te perguntar. O momento que o senhor consegue se desvencilhar dele é quando o senhor dá esse chute, que o senhor empurra ele sai do carro, como é? Foi com os pés. Porque eu estava assim, ó. Entendi. Eu tava assim. Agora entendi. Aí eu chutei ele para fora e ele também... Ele não tinha muito o que fazer, porque tava todo mundo já da família dela. Todo mundo não, uma boa parte, tudo já vendo o que estava acontecendo. Né? Aí ele saiu correndo. Não sei pra onde. Entendi. E aí o senhor fala dos danos, né, que sofreu, além da questão física, tá? O senhor disse que vendeu o carro. Como é que foi aí a tua logística depois desse crime? Muitos danos, teve que arcar com o carro bateu na escola, né, no portão da escola. Bem pouquinho, assim, sabe? Sim. Teve arranhões. Então não foi esse o dano substancial, não. Não. Nos conta aí o que aconteceu. O que deu de dano para mim do carro foi o vidro quebrado, que foi que eu tive a pressão com as costas para me defender dele. Os bancos, o banco, né? É isso aí. E a mão, né? O corte da mão. Entendi. Então aquela tua cautela que eu vejo aqui de ter vendido o teu carro, pois ficou com receio de que ele tivesse anotado a placa. Isso. Foi por conta desse fato, né? Foi. Ok. Foi. Eu passei o carro para frente porque era um carro chamativo. Entendi. Para a época. Então quem visse aquele carro sabia que era meu. Entendi. E como o senhor soube que ele morava ali perto, não queria, né? Isso. Entendi perfeitamente. Ao longo aí desse tempo, antes do 23, tá? A Sandra chegava a te comentar que o fim do relacionamento estava difícil, ele não colaborava, o que o senhor sabia sobre o fim do relacionamento do réu e da Sandra? Que informações, se o senhor lembrar, claro, né? Se lembra que se tinha? Eu não vou lembrar, assim. Não sabia, por exemplo, se ele era um homem agressivo? Tinha alguém te falou sobre isso? Não vou lembrar, assim. Fica tranquilo. Tá certo. Tem mais alguma coisa, Alisson, que eu não tenha te perguntado, se eu se lembre e julgue importante falar agora para a gente concluir aqui o depoimento? Acho que não. Basicamente isso? Isso. Tá, ok. Vou agradecer, tá, Alisson, tua colaboração prestada em juízo. Devolvo a palavra, Excelência. Defensoria. Pública. Boa tarde, Alisson. Sou Guilherme, sou defensor público. Tenho algumas perguntas para o senhor. Na audiência que o senhor foi ouvido perante o juiz, audiência online, movimento 268.1, minuto 1.40, o senhor disse que o Anderson, o acusado, ele chegou gritando, ele chegou correndo
discutindo, falando alto, bem nervoso. O senhor se lembra o que ele falou nessa hora? Não vou lembrar. Não se lembra, mas o senhor se lembra dele estar gritando nesse momento? Ele falava bem alto, assim. Certo. Aí o senhor viu que ele atingiu a Sandra. Sim. O senhor até narrou, mas então ele passou correndo ali, acertou ela e já foi para o carro do senhor? Entrou. Uhum. Ele chegou a parar em algum momento em frente à Sandra? Ou ele só foi correndo para o carro do senhor? Não, ele fez o que fez com ela e veio na sequência para cima de mim. E já foi na direção do Sim. senhor? Do meu carro, entrou no meu carro. Ele entrou... O senhor disse que tinha um carro de 2 portas na época. Sim. Ele entrou pela porta do passageiro que estava aberta. Aquela porta estava aberta, estava fechada, o senhor se Estava lembra? aberto porque ela tinha acabado Ela de tinha descer. Certo. A acusação fala que ele pulou pela janela do senhor. Então, ele, na verdade, ele entrou pela janela do passageiro. Perdão, pela porta do passageiro. Entrou pela Não porta. foi pela janela do senhor ali. Não, eu acho que foi pela porta mesmo. Certo. Aí, o senhor conseguiu, então, dar chute ali, conseguiu se defender nesse momento. Foi o único jeito que eu consegui. Então, o senhor se lembra ali de dar chutes, de... Eu empurrei ele com os pés. Empurrou com o porque pé eu tava para... de lado no banco. Empurrei com os pés. E o que eu conseguia tirar com a mão dos golpes, eu tirava e pegava no banco. E uma pegou na mão. Quer dizer, o senhor teve movimentos de defesa nesse momento. Defesa, não de agressão contra ele. Não, sim, eu estou perguntando justamente se o senhor teve esse momento, Sim. o senhor conseguiu se defender. Dentro do possível, sim. Certo. Tá bom, senhor Alisson. Na audiência, o senhor deu um relato um pouco diferente. O senhor relatou que tinha ido lá na casa da Nara para pegar ferramentas de trabalho com o irmão da Sandra. O senhor se lembra disso? Eu sempre ia lá para encontrar eles, né? Mas não lembro o que eu falei, assim. Sim, ó, movimento 268, aos 45 segundos da audiência, o senhor falou que trabalhava com o irmão da Sandra e foi pegar instrumentos de trabalho naquele dia. E não lembro o que eu falei aquele dia, sinceramente. Não lembro. Tava muito ruim aquela videochamada, viu? Dessa audiência. Muito ruim mesmo. Certo. O senhor também, no mesmo dia, disse que teve um relacionamento com a Sandra muito antes dos fatos, e que naquela época não tinha nenhum relacionamento com ela. O senhor se lembra? Não, eu conhecia ela, então foi mal entendido, então. Eu conheci ela fazia muito tempo e quando aconteceu o fato, a gente estava com relacionamento ainda. Depois a gente foi se... Isso, ó, também na audiência, minuto 1:27, foi perguntado até pelo promotor se o senhor tinha algum envolvimento amoroso com ela, em algum relacionamento ou não. 1:32, o senhor, não, era uma conhecida de anos. Aí no final a advogada também pergunta, o senhor nega, até fala que não teve nenhum contato com ela após os fatos. Depois a gente não teve mais vínculo, a gente acabou o relacionamento, mas na data sim. Assim, o senhor se lembra de dizer na audiência que... Não, o que eu posso relatar, acho que foi um mal entendido, não sei. Porque quando aconteceu, a gente mantinha um relacionamento. Não, tudo bem, senhor Depois do Alisson. acontecido, aí o negócio foi esfriando e cada um seguiu sua vida. Tudo bem, estou satisfeito, excelência. Conselho de sentença. O microfone está ali, né? Oi? Isso, é. Eu quero saber, então, ali sobre o relacionamento. No dia ali do acontecido, vocês estavam começando o relacionamento? Ou já era uma coisa que já tinha um ano, uma coisa do tipo? Não, já existia o relacionamento. Eu não lembro, assim, o tempo, assim, correto. Mas Ou era o começo ali, como falaram, de uma paquera e depois do ocorrido que virou um relacionamento, ou ali já era mesmo? não vou lembrar, assim, em que pé era, assim, começo, meio... Mas já era um relacionamento. A gente já tinha um relacionamento. Tá, era só para esclarecer. Obrigado. E pelos demais? No começo você comentou que vocês tomavam alguns cuidados antes desse dia em relação às redes
Porque onde a gente ia, às vezes, que era o possível lugar seguro na época, era a casa da irmã dela, né, que é onde aconteceu o que aconteceu. Então, a gente tomava cuidado, porque ele sabia onde era, ele ficava, às vezes, passando, a gente via o carro dele passando pelaquela região, né? Então, esses cuidados a gente tomava. Mas o que poderia acontecer se vocês? Daí, acho que poderia ter acontecido antes o que aconteceu no dia 23. Os demais, alguém? Não? Alisson, tenho duas perguntas para o senhor, são bem diretas aqui. O senhor foi atendido no hospital nesse dia, né? Sim. Tá, mas o senhor não ficou internado? Não, não fiquei. Tá, o senhor foi atendido no Cajuru, é isso? Sim. Tá. Aí eu verifiquei aqui, a denúncia, ele fala que o senhor teve ferimentos na mão esquerda e no rosto, é isso? No rosto eu não lembro. No rosto? Não, só se foi alguma... Na hora Diz aqui que diversas facadas atingindo a mão esquerda e a face, né? Eu quero crer que seja... Só se foi na hora que eu estava me defendendo, alguma coisa assim, mas em detalhes assim não vou lembrar. Eu lembro que a mão, sim, porque foi... Tá, e essa lesão que o senhor teve na mão, o que o senhor pode dizer? Foi superficial? Acarretou algum problema para o senhor? O que aconteceu depois? Não. Não, foi superficial. Até hoje eu sinto um desconforto, mas não me atrapalha em nada. Tá, mas por exemplo, o senhor não ficou com sequela, né? Não perdeu o movimento dos dedos, não teve que fazer, sei lá, fisioterapia ou algo nesse sentido assim? Não, eu não. Não. O senhor também não foi até o Instituto Médico Legal para fazer exame de lesões corporais, né? Não. Também não foi. Tá ótimo. Então não tem mais perguntas. Eu agradeço a presença, a gente encerra, tá bom? Obrigado, Alisson. Tá bom.